tudo bem? Eu sou o Márcio Barros e esse é o Metrópole, um podcast especializado em Curitiba e região metropolitana. E a nossa conversa de hoje é lá da cidade de Quatro Barras. O meu convidado é o prefeito Loreno Tollardo. Prefeito, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Antes da gente entrar nos assuntos da cidade, de tudo aquilo que a gente vai conversar aqui, eu quero saber como que o prefeito se apresenta, como que o Loreno Tollardo se apresenta para quem não o conhece. Loreno Tollardo já está no quarto mandato, um projeto de renovação política na época, 2008, uma proposta diferente daquilo que vinha acontecendo. Assumimos o município, procuramos colocar o município no caminho do desenvolvimento e assim, um projeto de transformação para a cidade. De forma pessoal, o Loreno Tollardo é mais um guerreiro aí. Muito bem. Ô prefeito, Quatro Barras é uma cidade importante aqui da região metropolitana, né? Ela fica ali passando, para quem não conhece, né? Passando um pouquinho ali de Piraquara, perto de Campina Grande do Sul, até que muita gente confunde o limite, né? De Quatro Barras com Campina Grande do Sul, né? Sim, até porque os limites dos dois municípios ali é a BR, né? Então, Quatro Barras é município lindeiro com Campina Grande do Sul, Piraquara, Morretes, Colombo e Pinhais. Nós temos ali um local que nós falamos que é a tríplice fronteira, que é Colombo, Pinhais e Quatro Barras. Bem no deságue do rio Canguiri, que alimenta a represa do Iraí. É isso aí. Perto da Estrada da Graciosa, isso, ali, aquela região ali. O início, a Estrada da Graciosa, ela tem mais ou menos 25 quilômetros, que passa por dentro da cidade, no seu leito original, né? Na época, o desenvolvimento do estado do Paraná, que chegava pela Estrada da Graciosa aqui no primeiro Planalto, passava por Quatro Barras, né? A Estrada Graciosa. Quem nasce em Quatro Barras é Quatro Barrense? Sim. É isso mesmo? E o senhor é Quatro Barrense? Quatro Barrense, não. Não nasci lá. E como é que foi que a política entrou na sua vida? Como é que foi que tudo aconteceu? Então, eu diria que foi por acaso, porque eu não tinha pretensões políticas, nunca nem imaginava que um dia eu ia ser prefeito da minha cidade. Eu falo minha cidade porque eu tô lá desde 6 anos de idade, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas o meu pai veio morar aqui para a região de Curitiba. No início veio morar aqui no bairro do Portão. Ele ficou aqui um tempinho e daí já mudou para lá, para Quatro Barras. Na época, Quatro Barras tinha sido recém-emancipado e era um lugar bastante pequeno, né? E meu pai viu lá a oportunidade de investir lá. E aí a nossa família cresceu lá e a gente também empreendeu. E num dia, numa conversa entre empreendedores lá e amigos, ficou decidido que a gente precisava mudar os rumos da política de Quatro Barras, porque era sempre os mesmos e as coisas não aconteciam. E daí tinha que eleger alguém daquele grupo para que enfrentasse os outros 2 grupos políticos que existiam na época. E daí me escolheram. E aí eu aceitei o desafio, disputei a primeira eleição em 2004, uma eleição bem difícil. Na época não tivemos sucesso, nós ficamos em 3º lugar, mas foi uma campanha muito bonita, foi que deu sustentação para que a gente viesse em 2008 e daí sim conseguisse o êxito de nos elegermos e bem, né, com bastante confiança do povo. E aí começou o trabalho. Não é qualquer político que tem 4 mandatos, né? Tem que ter um trabalho consolidado. Ainda mais para mim que comecei tarde, né? Eu entrei na política quando eu fui eleito, a primeira vez tinha 44 anos. Então, assim, tinha eu falo sempre, né? O meu projeto de vida, né? Eu tinha ele que basicamente concluído. Então eu falo que a política para mim foi mais um projeto de maturidade, né? Quando que eu entrei na política, que eu me elegi prefeito da cidade, eu já tinha algum conhecimento, já
já estava maduro Claro. para isso. E eu acredito que foi bem, porque daí o povo teve a coragem de me eleger mais 4 vezes, né? Mas é uma escada, né? São um degrau de cada vez, e aí isso mostrou que é possível e se elegeu 4 vezes. Agora, Quatro Barras é uma cidade estratégica, né? Para quem quer empreender, porque ela está ali com acesso fácil para São Paulo, através da 116, está muito próximo do Porto de Paranaguá também. Sim, eu falo que Quatro Barras é meio que o caminho de tudo, né? A gente está ali a 30 minutos do aeroporto, né? A 90 quilômetros do Porto de Paranaguá, a menos de 4 horas de carro da capital paulista, São Paulo, 20 minutos de Curitiba. É bem estratégico. Uma pena, né, que Quatro Barras ainda enfrenta muitas restrições para o desenvolvimento, em função das leis ambientais, né, e, enfim, o território também. Hoje nós temos aí mais de 60% do território do município coberto pela Mata Atlântica, e então temos algumas dificuldades. Mas a gente vai procurando fazer com que as coisas aconteçam, né, que venham alguns investimentos para nós lá, que cabem lá na nossa cidade. Nós tivemos uma evolução bastante considerável nesse setor da indústria, né? E agora a gente está buscando uma das indústrias que mais cresce no mundo, que é a indústria do turismo, né? Nosso potencial é bastante grande e a gente está pensando em investir nisso de maneira bem consistente. Prefeito, o turismo, muita gente diz que é a indústria sem chaminé, né? E o dinheiro ele é mais rápido, né? Porque o turista, às vezes, quando ele chega no município onde ele se propõe a visitar, às vezes ele já pagou o hotel, já pagou a hospedagem, às vezes já pagou o passeio que vai fazer. De que forma que a cidade pensa em investir no turismo mais lá? Eu sei que o secretário está fazendo um bom trabalho, né? O Elitinho está bem interessado em trazer iniciativas. Mas o que já tem em mente aí, prefeito? Então, até esse foi um tema de discussão, nós tratamos com o secretário Elitinho, que Quatro Barras, as pessoas, os turistas, às vezes só passam por lá. Eles não têm uma estada lá, né? Teriam que ficar lá um dia ou 2, né? E hoje a gente tem um volume considerável de pessoas que vão lá e voltam ou passam por lá. Então a ideia é investir numa infraestrutura, né? Para que tenha alguns atrativos que as pessoas fiquem um dia, 2 ou mais na cidade, para que possa movimentar a economia. Claro. Isso também demanda oferta, né? Porque como nós estamos muito próximos da capital, volto a dizer, as pessoas às vezes se hospedam na capital, vão lá visitar o Caminho do Tupava, o Morro do Anhangaba, a Estrada Graciosa, enfim, ou fazer algum turismo de aventura, o turismo ecológico ou gastronômico que seja, e acabam voltando, né? Mas a ideia é fazer com que esse turista permaneça na cidade. Essa questão do turismo, e o senhor falou com muita propriedade, ela se divide, né? Porque tem esse turista do dia, que é muito importante também, né? O cara que está aqui em Curitiba e quer passar o dia lá, mas para que esse turista fique hospedado, ele tem que ter hotel, tem que ter hospedagem, tem que ter. E às vezes algumas cidades não tem, principalmente aqui da região metropolitana não tem. Eu queria citar um exemplo que está acontecendo no Vale do Ribeira, do lado de São Paulo. Muitos municípios lá estão com projetos de incentivos para que hotéis, resorts e outros estabelecimentos ligados ao turismo se instalem lá com alguns tipos de incentivo. O senhor acha que isso, de repente, pode ser um caminho também? Eu creio que sim. Eu acho que é um dos principais caminhos, né? Porque sem investimento, é quase impossível você ter retorno, seja em que área for, né? E o empresário precisa ter essa segurança, né, de que ele vai investir e vai ter o retorno. Eu acredito que agora, com algumas mudanças aí que estão sendo propostas no plano diretor da cidade, o próprio Estado, né, está trabalhando mais essa questão. Nós temos algumas conquistas aí a nível de Estado e de região metropolitana também. Claro. Né, boas vinícolas, inclusive Quatro Barras tem uma vinícola muito boa. Pessoas que estão investindo em alguns chalés de
turismo rural, né? Eu acredito que vai ter uma mudança significativa aí nessa questão do turismo na região metropolitana. E Quatro Barras tem um potencial muito grande. Quatro Barras, eu me arrisco a dizer que é uma das cidades que tem mais potencial, o maior potencial da região metropolitana. Nós temos, por exemplo, isso não é eu que falo, já é meio que histórico, é um dos melhores morros de escola de voo livre, que é o Morro do Anhangaba lá, que também não está sendo explorado, não é? A gente precisa de alguns desentraves lá, de ordem ambiental, outro dizer, para que a gente possa explorar melhor essas coisas, entre outros, né? A gente percebe que existe essa demanda, existe essa procura. Porém, às vezes chega lá e não é possível o acesso, né? Não é possível você oferecer uma condição para esse tipo de turismo. E o turismo de aventura é praticado no mundo inteiro, né? Sem exemplo do turismo rural, gastronômico, enfim, esse é o nosso potencial. Hoje tem mercado para tudo isso, né? Tem mercado para tudo isso, mas precisa que tenha empreendedor, né, que queira ganhar dinheiro também, né? Inclusive, né, nós temos a represa do Iraí lá, que é um potencial turístico para a cidade. A gente entende, claro, que não pode colocar barco a motor lá e tal, mas pode ser um caiaque, pode ser a vela, claro, né? Pode fazer um pier lá, para que as pessoas vão lá praticar remo. Claro. Né? Então, a gente está lutando por isso. Tem um longo caminho aí a seguir, aí, mas eu acho que a gente vai... O que a gente tem trabalhado bastante aqui, e eu percebo que a conversa está muito alinhada, é compreender os dois potenciais. Um deles é o turista que mora em Curitiba, que mora nos municípios vizinhos e visitam Quatro Barras, ou se visitam, né? Sai daqui, vão para Campo Magro, Araucária, assim por diante. Mas tem um potencial de turismo que às vezes alguns municípios metropolitanos não estão observando. A expectativa para este ano em Curitiba são 10 milhões de turistas. Esses 10 milhões de turistas, eles não sabem que existe em Quatro Barras. Eles não sabem que existe Araucária, Fazenda Rio Grande, Campina Grande do Sul. E o grande desafio é fazer com que ele saiba que existem esses municípios quando ele estiver planejando a viagem. E aí o grande desafio dos secretários de turismo criarem produtos para que possam ser vendidos antecipadamente, para que, assim como Quatro Barras, outros municípios entrem num calendário de turismo nacional, né? Para que o turista que vem para cá tenha Quatro Barras já dentro do seu cronograma ali. Desafio, né? É um desafio bastante grande, mas aí que envolve bastante, né, a mão do Estado, né? Com certeza. E, claro, e a união dos municípios da região metropolitana, né? Esse é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, claro. E boa parte desse número aí que você falou também é turismo de negócio, né? Que também está incluso nesse número aí, nessa estatística. Porém, o cara não fica o dia inteiro fazendo negócio. Não, exatamente. Ele pode aproveitar a estada dele aqui para também fazer turismo. E eu acho que a gente tem que procurar se inserir nesse contexto, né? E, posso dizer, incentivar o empreendedor também para que ele veja esse potencial. Porque o empresário pensa um tanto quanto com o bolso, né? E não pode ser diferente. Sim. Né? Vai investir que é retorno. E eu acho que aí, alinhado com o poder público, com as secretarias de turismo dos municípios, um programa a ser pensado e elaborado em conjunto para que faça essa oferta para esse número de turista que vai passar por aqui. Eu tenho certeza que Quatro Barras vai dar esse salto, porque o senhor falou com propriedade também, no caso de ter 60% de Mata Atlântica, já coloca vocês à frente de boa parte dos municípios, se for levar em consideração, por exemplo, a agenda, né, das ODS, que é uma cidade que tem maior área de proteção ambiental. E isso funciona muito lá na questão do Vale do Ribeira, por exemplo, porque muita gente fala assim, mas o IDH é muito baixo, né, as cidades mais pobres do Paraná. No entanto, é as que têm a maior área preservada. Então, se você depende do que você trata como riqueza, não é isso?
Não, sem dúvida, né? Você tem que lutar com as armas que tem, né? Claro. Não é diferente aqui com a nossa região. E tem muita gente que esse bioma, ele é quase que exclusivamente da nossa região aqui, né? Exatamente. Tem muita gente que vem de outros países para conhecer isso. Então a gente precisa explorar isso, né? Outra coisa que você veja, tem muitas coisas ainda a serem exploradas. 4 Barras, né? Assim como Piraquara. E Piraquara até leva um pouco mais dessa fama, mas eu não concordo, eu contesto muito isso. Que eles dizem que a nascente, a cabeceira do Rio Iguaçu é em Piraquara, e não é. Opa! Não é. É em 4 Barras. A maior distância entre 2 pontos da nascente do Rio Iguaçu até a foz do Rio Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, é de 4 barras. É medida em 4 barras. Primeiro chorinho da água ali, Opa! sai de 4 barras. E não de Piraquara. Então, a nascente do Rio Iguaçu é em 4 barras. Tem que levar esse crédito, Tanto né? que 4 barras é divisor de águas. Sim. Tem um espigão lá que divide a bacia do Iguaçu com a bacia do Ribeira, né? Que é a bacia do Rio Capivari. Então, a parte da chuva que cai lá em 4 barras rola para... Claro, você cai no morro. Para a bacia do Ribeira, vai sair lá em Iguape. Lá Depende do vento, então, prefeito. Também. Se ventar para cá, vai pro Ribeira. Se ventar para outro lado, vai pro... E outra cai na bacia do Iguaçu. Então, são curiosidades Claro. que a gente, às vezes, não teve a oportunidade de saber, né? E a gente tem que procurar passar essas informações e vender isso. Sim, com certeza. E o turismo é experiência, né? Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo, assistindo o nosso podcast vai ficar interessado em conhecer 4 barras. E o turismo são experiências, porque a gente vive um momento hoje, prefeito, que boa parte do turista que visita Curitiba vem de São Paulo. E a gente já teve casos de crianças que vieram visitar Curitiba que acham que o morango ele é feito na bandeja. E quando ele vai visitar um colhe-pague, ele fica surpreso em ver o morango. Ele fica surpreso em ver uma galinha, né, solta ali no terreno, coisa que a gente sempre, né, tá acostumado. Então aquele pôr do sol que tem lá em 4 barras, tem gente que paga, vem de longe e paga para ver aquele pôr do sol, que vocês já não dão mais atenção, porque é o de vocês. É o cotidiano. É o cotidiano. Então, essa questão do rural, essa questão do ecoturismo, ela está sendo muito valorizada e se souber utilizar, eu tenho certeza que 4 barras vai ser um destaque metropolitano e estadual aqui. Sem dúvida nenhuma. A gente estamos nos preparando para isso também. Legal, também, sensacional. Né? Parabéns pela visão. Sem abrir mão de outras demandas, né? E outras necessidades que o município tem. Eu até quero perguntar isso para o senhor aqui. No 4º mandato, o que o senhor tem de legado? Assim, fala, puxa vida, isso aqui eu vou falar sempre para os meus netos, vou falar para a minha turma que isso aqui fui eu que fiz. Rapaz, eu nunca parei muito para pensar nisso, para contar essa história lá na frente, né? Porque... sei lá se vai dar tempo, mas enfim, vai ficar na história. Tem que dar tempo, perfeito. Vai ficar na história. Mas tem algumas coisas que a gente se orgulha, né? Com relação a algumas políticas que a gente implantou, outras que a gente melhorou. Né? Nosso município, por exemplo, é o primeiro município no estado do Paraná a implantar o transporte público gratuito na sua totalidade. Hoje é tarifa zero ainda. Tarifa zero, não tem uma linha ou 2 linhas, são todas as linhas. Excelente. Né? E esse transporte público também conta com um sinal de internet dentro dos ônibus, gratuito, importante dizer. Tá? Então isso é uma das conquistas que me orgulha, né? Porque agora também uma política pública que foi criada por nós e transformada em lei, para que dê a segurança para a população também, que isso não possa ser interrompido, né? Porque na política a gente tem muito dessas coisas, né? Um prefeito criou, outro desmancha, porque, né, para tentar desqualificar aquilo que foi construído. Né? Então é muito importante que a gente possa deixar isso de forma consolidada, para que a população não perca certos benefícios. Então o transporte público lá é uma Muito legal. Com relação a essa questão do tarifa zero, ele foi implantado faz bastante tempo?
Já está indo para o terceiro ano. Terceiro ano. O senhor chegou a ter os números, isso reverteu realmente em mais consumo? Porque a ideia acho que é mais ou menos essa, né? Aquele dinheiro que seria gasto no transporte para uma pessoa sair de um bairro, ir até o centro, por exemplo, ou se visitar, ou ir na igreja. Ele deu resultado? Sim, eu não tenho dúvida que deu, né? A gente percebeu que as pessoas, em vez de... Vamos pegar um exemplo lá, o pai, no final do mês, o pai recebeu, a mãe recebeu, tem 2 filhos, um casal com 2 filhos. Ele vai no mercado fazer a compra dele. Ele não pagando passagem, ele vai estar economizando ali 4 passagens para ir, 4 para voltar, vamos fazer em números redondos aqui, né? 50, 60 reais, vamos dizer que fosse 50 reais. Ele vai lá no mercado, ele pode comprar mais coisa, né? Ele pode levar mais coisa para casa. E isso não acontecia muito, porque as pessoas acabavam, como tinha que pagar a passagem, pagava de uma vez e vinha a Curitiba, ou vinha na cidade vizinha, em outros mercados. Hoje o pessoal tá gastando mais lá, nessa cidade. Muito bom. E, sem contar que no final de semana também quer ir visitar um parente, claro. Custo de transporte. Né? Enfim, precisa usar algum serviço público, precisa ir na lotérica, na farmácia, enfim, então ele vai ali. Muito bom. Né? Não precisa pagar, se ele fosse pagar a passagem, por exemplo, dentro da cidade, ele ia pagar para ir na cidadezinha. E os municípios da região metropolitana, alguns sofrem com isso, porque eles estão distantes, mas não tanto, que faz com que aquela pessoa, em vez de comprar no comércio local, vá até o shopping center, vá não sei o quê. E aí, quando você consegue segurar o consumo ali, é dinheiro na cidade, né? Não, sem dúvida. Claro. Até na questão da empregabilidade. O cara vai trabalhar na cidade, porque se a empresa oferecer para ele o vale transporte, ele capitaliza. Claro. Né? Não precisa gastar. Então, ele vai procurar também oferecer essa mão de obra dele para as empresas da cidade. E, enfim, eu acho que a economia acaba girando mais dentro da cidade e tem um resultado que, sem dúvida, que ele é positivo. Muito positivo. Eu sempre digo o seguinte, que a política é papel, reunião, burocracia, mas o resultado dela tem que ser humanizado, né? Ela tem que mudar a vida das pessoas, né? Mudar. E aí quando o senhor fala que é 200, é 300 que sobra no final do mês, é isso aqui que faz a diferença, né? Aquela pessoa que vai poder comer melhor, poder dar um pouco mais de dignidade para sua família. Faz muita diferença. Claro. Né? Porque a gente às vezes nem se apercebe disso, né? Mas para uma família com uma renda familiar aí de 2, 3 mil, 4 mil, tu vai lá em percentual, sim, que é isso, né? Então, acho que faz bastante diferença. As políticas públicas, se elas funcionarem da maneira que elas foram desenhadas, elas já atendem bem a população. Se você melhorar elas, né, e der mais condições para as pessoas, é um benefício que é o tal do ganha-ganha, né? Sim. População. Hoje eu estava conversando com uma médica lá do nosso sistema de saúde, até saí da conversa bastante satisfeito, porque eu pude perceber o entusiasmo dela, né, como profissional, como médica na área da saúde, de falar que 4 Barras é incomparável no que o município oferece nas questões de saúde pública, né, tanto no programa do PSF, no programa de saúde da família, né, como nos demais atendimentos, exames e etc. Claro, sempre vai ter alguém descontente, né? Claro. Deu certo lá, chegou um dia, deu certo 29 dias por mês, o 30º dia não deu certo, o cara não tá satisfeito. Mas de uma maneira geral assim, eu acredito que o nosso município também. Muito bem. Acredito não, tenho certeza. Prefeito, como que o senhor se comunica com o seu eleitor, com o cidadão da cidade lá? Você conversa bem em rede social, outros meios de comunicação? Porque a gente percebe em algumas outras cidades que às vezes o prefeito faz um grande trabalho, mas a dona Maria daquele bairro lá não consegue nem saber o que o prefeito está fazendo. E é uma dificuldade normal que às vezes tem, porque aqui em Curitiba tem. Porque às vezes, por exemplo, lá no bairro Tatuquara, que é o nosso extremo sul aqui,
Aquela pessoa às vezes nem tem internet em casa, não vê o que a prefeitura posta no Instagram, o que o prefeito posta no Instagram. Como é que o senhor se comunica com o seu povo lá? Nós temos o nosso departamento lá de comunicação da prefeitura, né? Aliás, pessoas muito competentes que fazem bem vendem bem a nossa imagem lá, né? E acredito que hoje, em terra de internet, Sim, a gente consegue atingir um número de pessoas bastante considerável. Mas também, né, eu acho que uma das melhores avaliações que a gente pode ter, às vezes, ela pode ser até silenciosa. Quando você faz um bom trabalho e a pessoa que vai usar o serviço público sai satisfeita, às vezes nem sempre você fica sabendo, às vezes fica sabendo daquela que saiu insatisfeita. Né? Mas aquela que saiu satisfeita, ela vai falar para alguém. Né? E isso também é uma forma de se comunicar, oferecer um bom serviço público. Perfeito. Né? É claro que é muito importante também você dar publicidade para os teus atos, mas eu vejo as duas formas de se comunicar com a população. Perfeito, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa. Eu queria saber o que vem depois aí do 4º mandato. Já está pensando além? Já está preparando alguém para assumir lá? Aposentadoria. Eu acho que na verdade eu me preparei, Márcio, para fazer 2 mandatos. Me preparei para fazer o primeiro mandato, que foi de 2009 a 2012 e 2013 a 2016. Certo. Né? E considerei que a minha missão estava cumprida. Digo, vou cuidar das minhas coisinhas aí agora. Mas infelizmente, né, a minha sucessão lá acabou não correspondendo. E eu me vi, não na obrigação, né, mas um sentimento assim de dizer, poxa, não se pode perder muita coisa que foi conquistada. E isso me fez pensar, refletir mais uma vez, e aí eu me autoanalisei e digo, eu tenho mais uma gordurinha para queimar, então vou voltar, vou me propor a prestar mais um tempo de serviço público para nossa querida joia rara do Paraná, 4 Barras. Tá certo. Eu sei que o senhor montou uma equipe bem competente, já falou isso, né? O pessoal da comunicação, do esporte, do turismo. E como é que é a relação do prefeito com a Câmara Municipal lá? Conversam bem? Vai bem? Boa. O Poder Legislativo da nossa cidade está muito bem conduzido. O Fernando Cunha, que foi meu entrevistado aqui já, né? Fernando Cunha, o presidente da Câmara. Está muito bem conduzido lá. Os vereadores, eles são bastante sensíveis às causas da cidade, né, e compreende bem a necessidade e o interesse do Poder Executivo, né, dessa proposta de desenvolvimento, crescimento, progresso. Então a gente tem um entendimento bacana. E, né, nunca é demais a gente ressaltar que 4 Barras agora é comarca, né? Nós temos hoje o nosso próprio fórum lá. Foi elevado ao status de comarca já há quase 3 anos. Eu diria que agora ele está emancipado por completo, formando aí os 3 poderes, né? Poder Executivo, Legislativo e o Poder Judiciário agora, independente, maior de idade. Tá certo, prefeito. Parabéns pela sua condução no município e por ter essa história de sucesso aí, como eu sempre digo, 4 vezes eleito prefeito, né? Não é para qualquer um. Então eu desejo sorte aí nesse restante de mandato e que não seja aposentadoria, que venha outras coisas por aí. Vamos ver o que acontece, né? Provocar, né? Vou provocar o senhor. Te agradecer aí pela oportunidade, Márcio, né? Dizer que foi uma satisfação participar desse podcast, assim fala? Aí, né? Mandar um abraço lá pro nosso pessoal de 4 Barras. E tem gente boa lá, viu? Eu gosto muito da gente, gosto de ir no Jackson, no Rosa Brasil. O Leverci, que é um dos nossos secretários aqui, mora lá, né? O Leverci mora lá, em 4 Barrense. Tem uma turma. 4 Barrense. Nossa, mora gente boa. Sensacional. Prefeito, obrigado. Valeu, um abraço, obrigado. Esse prefeito Loreno Tolardo de 4 Barras, e esse foi o Metrópole de hoje. Até a próxima.